Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Além da obra, Marilyn Monroe. Em 11 de fevereiro de 1924, Gladys Baker casou com Martin Mortensen. Ela já tinha outras 2 crianças que não moravam com ela de um casamento anterior com John Baker. A união de Gladys com Martin durou apenas 16 meses. Ainda que eles tenham se divorciado apenas em junho de 1927, eles já estavam separados desde 25 de maio de 1925. Em 1º de junho de 1926, Norma Jean nasceu e sua certidão de nascimento constava Mortensen como pai, o que certamente não era verdade. Norma nunca teve um relacionamento normal com a mãe. Apenas 12 dias após seu nascimento, Gladys a levou para a casa de Wayne e Ida Bollender, na Califórnia. O casal cuidaria da criança por mais de 6 anos. Viver com famílias adotivas se tornou recorrente na vida de Norma. Morou com Grace McKee, uma amiga de sua mãe, depois passou um tempo com a família Giffin, antes de ir para um orfanato em 13 de setembro de 1935, onde morou por 2 anos. Após sair de lá, morou com mais 2 famílias antes de voltar para Grace, no início de 1938. Nos seus primeiros anos, como uma estrela em ascensão, Marilyn Monroe traria sua infância como uma história de terror, envolvendo uma dúzia ou mais de famílias adotivas, a escravidão dos trabalhos domésticos, abuso sexual e até uma tentativa de assassinato, quando sua avó, Della, tentou sufocá-la com um travesseiro. O fato de ter sido privada, explorada e abusada desde muito cedo mexeu com os sentimentos de Marilyn. Grace McKee voltaria para resgatá-la algumas vezes, mas a vida com ela não era das melhores. Grace considerava Norma uma menina adorável e repetia por diversas vezes o seu fascínio pelo seu apelo sexual, dizendo que a criança, um dia, seria uma estrela do cinema, assim como Jean Harlow. Harlow sempre interpretou o estereótipo da loira agradável nos seus filmes, e Grace considerava aquilo um modelo ideal para Norma. Norma Jean sentia-se incompleta. Isso fez com que ela dividisse sua personalidade em 2. Em seus sonhos, ela estava nua e imaculada. No mundo real, ela se submetia a experiências degradantes, como se banhar na mesma água que toda sua família adotiva já tinha usado. Ela sempre era deixada de lado, ou pelo menos era como ela se sentia. Ainda pequena, Monroe aparentemente criou uma figura de si mesma em seus sonhos com uma atratividade que vencia suas humilhações públicas. Essas fantasias serviam para afastar uma identidade vazia. Mais adiante, essas ilusões sumiram, mas isso coincidiu com sua entrada na adolescência e um crescimento de sua beleza física. Suas fantasias se realizaram assim que ela atraiu os primeiros olhares masculinos. A garota tímida achou uma forma de sentir-se completa assim que notou o quanto sua presença era apreciada pelos outros. Mas quais laços ela criaria com um mundo que se tornou acessível tão de repente? E como Norma Jean sustentaria essas relações, sabendo que não teve família para guiá-la em suas escolhas? Em 19 de junho de 1942, apenas 3 semanas após seu aniversário de 16 anos, Norma Jean, aconselhada por Grace McKee, casou-se com James Dougherty. James tornou-se seu marido, amante e pai. Porém, por sua personalidade introvertida, o ajuste de uma vida infantil para o casamento e a vida adulta foi um período complicado para Norma. Por ser muito tímida, ela passava a maioria do tempo lendo, o que fez com que ela questionasse seus próprios motivos de ter casado.
Ela estava mesmo apaixonada ou apenas animada que seu marido a quis? Depois que os Estados Unidos entrou na guerra, James estava ansioso para participar e adiou sua decisão de se alistar apenas para tranquilizar sua jovem esposa, aterrorizada com a perspectiva de perder o senso de permanência representado pelo casamento. Ele estava lá, em parte, para reforçar sua confiança, e ela pode ter considerado o dever da Marinha Mercante, no início de 1944, como um ataque ao próprio casamento. Mas James acabou se alistando, e no auge de sua inconsolabilidade, ela aceitou um trabalho como pintora de para-choques em uma fábrica de aviões. Ela queria se sentir necessária e reconhecida, e usou seu trabalho como uma forma de compensar a ausência do marido e sua solidão. Como uma trabalhadora do aeroporto, Norma não passaria despercebida. Em 26 de junho de 1945, David Conover foi até a fábrica para fotografar jovens mulheres que estavam a serviço da guerra e encontrou uma ambiciosa e fascinante Norma Jean. As sessões de fotos com David apresentaram um novo mundo a Norma e, pela primeira vez, o destino que ela tanto fantasiou em suas conversas com Grace sobre Jean Harlow mostrava-se possível e seu comprometimento com o casamento acabou. Mesmo com as tentativas de Jamie de reconquistá-la após a sua volta, eles se divorciaram em 1945, quando a agência de modelos de Emily Snively contratou Norma. Após um ano trabalhando como modelo fotográfica, Norma Jean Dougherty assinou seu primeiro contrato para um filme como Marilyn Monroe. Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money? It's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. There. Modelar foi um passo fundamental na carreira, mas foi somente uma etapa. Norma Jean não imaginava o que ela precisaria aprender para se tornar uma atriz. Nos 3 anos seguintes, em contrato com a agência de modelos, Norma teve aulas de atuação, dança e canto, mas mostrou pouca aptidão como atriz, e apesar de não ter nenhuma experiência em atuação, ela assinou seu primeiro contrato com a 20th Century Fox. Tantas mudanças forçaram Norma a redefinir sua personalidade e, apesar de momentaneamente recusar os avanços das tecnologias de Hollywood, foi convencida por Emily Snively a considerar um nome artístico e aceitar as mudanças físicas que a tornaram comercialmente viável nas negociações da agência com os estúdios. Assim nasceu Marilyn Monroe, um nome sugerido por Ben Lyon, um executivo responsável por novos talentos. Estava tão encantado com a beleza de Marilyn que conseguiu um teste para um filme em 17 de julho de 1946. Mas, em agosto de 1947, depois de um ano de pouco trabalho, a Fox cancelou o contrato com Monroe. Mesmo assim, ela continuou com as aulas de atuação. Toda a dedicação foi recompensada quando ela conheceu Joseph Schenck, um produtor executivo da Fox e um dos fundadores do estúdio. Correram boatos entre seus amigos que Monroe usou de favores sexuais para Schenck e que o produtor, como contrapartida, conseguiu um contrato para ela com Harry Cohn, diretor da Columbia Pictures, em março de 1948. Apesar dos boatos, nenhum deles se provou verdadeiro. Em seus primeiros meses na Columbia, na primavera de 1948, Monroe forçou-se ao máximo para se encontrar como atriz. Conheceu Natasha Lytes, uma coach de atuação que a orientou e a ajudou a se profissionalizar. Foi com Natasha que Marilyn aprendeu todas as técnicas que as atrizes de Hollywood usavam.
Aprendeu a destacar palavras e frases, colocar sentido nos momentos certos, usar o roteiro a seu favor. Isso fez com que Morrow criasse uma independência e melhorasse sua autoestima e confiança, já que a maioria dos diretores homens do estúdio duvidavam de sua capacidade e curiosidade intelectual. Com Lights, Morrow explorou os clássicos russos, a escola Stanislavskiana de atuação e toda a cultura que a imigração pós-Segunda Guerra trouxe a Hollywood. Além de Natasha, Marilyn conheceu Fred Karger, um coach de canto e técnica vocal. Fred tornou-se um mentor e Morrow nunca escondeu o amor e a admiração que teve por ele. Karger mostrou a Morrow que ela conseguiria manter um rigoroso calendário de produção, mantendo uma performance convincente, enquanto Natasha a preparava para ser uma verdadeira artista. Marilyn foi escalada para seu primeiro papel no filme Mentira Salvadora, de 1948. Apesar do bom trabalho de Morrow, o filme foi um fracasso. O roteiro, os personagens, as canções, tudo. Marilyn acabou não impressionando o estúdio e a Columbia encerrou seu contrato após os primeiros 6 meses. Esse filme medíocre marcou a vida de Morrow. Ela finalmente tinha vivenciado aquilo que sempre sonhou quando criança, atuar em frente às câmeras. Mas a vida ainda reservava surpresas para Marilyn. O diretor John Huston, aconselhado pela primeira diretora executiva mulher da história do cinema, Lucille Hallman, chamou Marilyn para um teste para o papel de Angela em O Segredo das Joias, de 1950. A personagem, apesar de poucas cenas e falas, foi indispensável para o enredo do filme. Em O Segredo das Joias, Morrow deu tudo de si em uma performance avassaladora que a levaria para papéis mais importantes no futuro. Joseph Mankiewicz, um diretor de filmes, a escalou para o papel de Miss Caswell no filme A Malvada. Como Miss Caswell, Morrow solidificou o estereótipo da loira burra, e esse rótulo a seguiria pelo resto de sua carreira. That boy, Marilyn must come and go, and Korea for the GIs can never be the same. Em janeiro de 1951, Marilyn Monroe fez sua primeira aparição na capa da revista Life, e a partir dos próximos 2 anos, sua popularidade cresceria constantemente. Histórias sobre ela na Life e em outras revistas como Look, Colliers, The American Weekly, Photoplay e Modern Scream ajudaram a elevar a relevância de Monroe, mas, por falta de imaginação do estúdio, sua carreira tornou-se a personificação nojenta de um rótulo desprezível. Nos filmes Por um Amor e O Faísca, lançados em outubro e novembro de 1950, respectivamente, Marilyn interpretou a personagem da loira sexy, o que limitou sua capacidade de atuação. Em seguida, em Cada Lar, Um Romance e Sempre Jovem, foram filmes que reforçaram essa imagem criada para ela. Nesse último filme, Marilyn chamou a atenção da crítica pela forma como interpretou a monossilábica e atraente secretária de um executivo. A este ponto, Monroe já tinha abraçado a ideia e em cada atuação era como se ela dissesse: "É o meu negócio ser sexy, é a forma como eu me defino." Em 1952, Marilyn estava em apuros. A jornalista Aline Mosby anunciou que divulgaria uma história de que a atriz posou nua para esses calendários de borracharia, barbearia e outros estabelecimentos frequentados somente por homens. Em uma época onde a cultura ansiava por pornografia e o machismo imperava como uma verdade absoluta, uma atriz legítima não poderia estar envolvida em um caso assim. Além disso, os estúdios de filmes sempre incluíam uma cláusula em seus contratos que permitia que eles encerrassem os trabalhos com qualquer atriz que ofendesse o padrão de decência pública. A carreira de Marilyn estava por um fio, mas Monroe tratou o caso
com naturalidade surpreendente. Contrariando as opiniões dos executivos, que insistiam que ela negasse a história, Marilyn chamou a jornalista Aline Mosby para uma entrevista exclusiva. Nessa entrevista, a atriz assumiu uma postura de autoridade e segurança, dizendo que ela não fez nada de errado e que não estava envergonhada por um trabalho que ela chamava de calendário artístico. Além disso, como uma aspirante atriz, ela precisava do dinheiro e a esposa do fotógrafo estava presente no estúdio durante toda a sessão. Marilyn desarmou a jornalista quando confessou: "Eles falaram que isso arruinaria minha carreira. Eles queriam que eu negasse tudo." A sua simpatia e força de defesa do seu trabalho ganhou a simpatia de milhões de fãs. O público estava do seu lado. Alguns dias depois, Marilyn anunciou o relacionamento com Joey DiMaggio. DiMaggio, considerado um dos maiores jogadores de beisebol da época, estava aposentado. Essa notícia não só abafou o escândalo do calendário, como elevou a atriz ao panteão dos heróis americanos. DiMaggio era uma lenda nos Estados Unidos e um clichê de rótulos masculinos da época. Alto, com forte presença, ego inflado, DiMaggio encantou Marilyn. O jogador, apesar de boa aparência, queria que Marilyn deixasse de lado a carreira porque acreditava que ser a senhora DiMaggio já era suficiente para uma mulher. O que ele não esperava é que Marilyn estava alcançando o auge da carreira e não abandonaria tudo o que tinha conquistado até agora. Nos próximos filmes em que atuou, como em Almas Desesperadas e O Inventor da Mocidade, ambos de 1952, e Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário, de 1953, Marilyn foi usada de diferentes formas pelos diretores e roteiristas. Alternando entre os papéis de loira fatal e loira inocente, a atriz se viu limitada nas suas capacidades. Suas personalidades eram rasas e não eram feitas para emocionar, somente para aparecer e brilhar em arquétipos sexuais, impedindo que o público conhecesse a verdadeira Marilyn. Em O Inventor da Mocidade, o filme que obteve um relativo sucesso, Monroe mostrou um talento para comédias. Ela já era uma estrela, mas não pelos filmes que já tinha feito, mas sim por causa da imagem já solidificada na mente do público. Uma representação do sex symbol. Trabalhar esse status em Marilyn era confortável para as produtoras, mas extremamente incômodo para Monroe, que começou a perder a confiança nos diretores. Ela sentia que era a única que estava prestando atenção no seu próprio talento. Durante as gravações de O Rio das Almas Perdidas, de 54, após um atrito com o diretor Otto Preminger, Marilyn e DiMaggio resolveram se casar. Foi o evento do ano. O casamento foi mais um capítulo na história do sonho americano. As duas figuras mais amadas do país unindo-se. A fusão de dois mundos, publicou a revista Life. A lua de mel do casal foi interrompida para um dos mais marcantes momentos da vida de Marilyn. Durante sua viagem ao Japão, Monroe foi convidada a se apresentar para as tropas americanas na Coreia. Sem o aval de DiMaggio, ela seguiu ao país, que ainda se organizava após o fim da guerra. Marilyn encantou aproximadamente 100.000 soldados em mais de 10 performances. Fotos da atriz cantando e dançando em temperaturas abaixo de zero foram publicadas em todo o mundo. Pela primeira vez, Monroe sentia-se completa e aceita. Sentia que aquele era seu verdadeiro papel. Sentia que aquela era sua missão como atriz e cantora. Aquilo era tudo que sempre sonhou. Porém, seu casamento com DiMaggio reservava uma mudança no seu pensamento. Agora, a família vem antes da carreira. Será mesmo?
Na primavera de 54, logo depois de sua lua de mel no Japão, Morrow e DiMaggio começaram a se desentender. Joey, um típico homem da época, acreditava que um lar e uma família eram tudo o que uma mulher precisava. Já Marilyn, após anos de esforços e ainda extasiada com as suas apresentações na Coreia, não tinha planos para direcionar a sua vida por este caminho. Chegando em São Francisco, Morrow aceitou o papel no musical O Mundo da Fantasia, apenas por ter lhe sido prometido um papel em O Pecado Mora ao Lado. A famosa cena da saia branca levantando com o vento estampou diversas capas de revista no mundo todo. Foi a maior prova da capacidade de Morrow de interpretar uma personagem com apelos infantis e, ao mesmo tempo, sexuais. Como de costume, a imprensa destruiu com qualquer consideração ao talento de Marilyn. Essa icônica cena foi filmada às 2h30 da manhã em Nova York, com uma contagem estimada de 4.000 pessoas assistindo. A cada vez que saia subia, gritos de "mais alto" eram ouvidos vindo do público. DiMaggio estava presente e contorceu-se de um ódio silencioso. Por volta das 4 horas, Morrow voltou ao quarto de hotel e DiMaggio chegou um pouco depois. A noite foi repleta de gritos e discussões histéricas. DiMaggio viajou para a Califórnia no dia seguinte, enquanto Marilyn mantinha-se fortemente sedada. Quando ela chegou ao set de filmagens, seus ferimentos tiveram que ser cobertos por maquiagem. Menos de um mês depois, eles anunciaram o fim do casamento. Agora, Morrow poderia seguir com as filmagens sem as brigas, impedimentos e atrasos que se tornariam comuns em sua carreira. You know what's going to happen? I'm going to fall in love with you. 'Cause I always do. Always? Both times. So, you better watch out. You better watch out. Monroe se consultou com Milton Green por um ano sobre seu próprio estúdio de filmes. A ideia de Green era comprar os direitos dos roteiros e estender as capacidades de Marilyn como atriz. No final de 1954, Marilyn Monroe Productions se estabeleceu, com Monroe como presidente e Green como vice. Essa estratégia mirava o fim do contrato com a Fox, ou, pelo menos, uma pressão para que a companhia lhe desse melhores papéis e mais controle sobre o processo de produção dos filmes. Por 3 meses, Marilyn morou com Green e sua esposa, Amy. Monroe e Amy passavam horas discutindo e lendo livros, revistas e artigos sobre mulheres que se empoderaram em meio a uma época de machismo e preconceito. Nesse tempo, Marilyn passou a desenvolver uma dificuldade para dormir e só conseguia relaxar após uma boa dose do remédio Seconal. Aliás, dormir se tornou um problema para a atriz, que passou por ciclos de uso de uma variedade de remédios como Demerol, que é parecido com morfina, fenobarbital, amital e pentotal de sódio, usado em anestesias animais. Isso deu a ela um conhecimento enorme sobre produtos farmacêuticos e segurança para misturar doses de calmantes e antidepressivos. Em julho de 1956, Monroe se casou com Arthur Miller, um diretor e roteirista da indústria de filmes. Miller e Marilyn já tinham se encontrado em dezembro de 1950 em um set de filmagens. Monroe se apaixonou por Miller porque ele nunca a tratou como um estereótipo, como ela estava acostumada a ser tratada. Em vez disso, a atriz enxergou em Arthur um companheiro no qual ela poderia viver uma vida a 2 sem abdicar da carreira. No meio de julho, quando Marilyn embarcou com seu novo marido para as filmagens de O Príncipe Encantado na Inglaterra, ela viveu a mesma rotina de cobertura intensa da imprensa e o entusiasmo do público ansiando por novidades da sua vida. Porém, com Miller visivelmente desconfortável e com a responsabilidade de um grande filme pesando em suas costas, ela parecia de alguma forma reclusiva. Isso era visível quando, em entrevistas, ela usava de seu humor para se autodepreciar.
Príncipe Encantado foi dirigido por Laurence Olivier, um renomado, respeitado e extremamente abusivo diretor. Monroe se viu cada vez mais isolada, já que Milton Greene e Arthur Miller respeitavam, às vezes até demais, o diretor Olivier. Laurence, por inúmeras vezes, chamou a atuação de Monroe de artificial, o que fez com que Monroe perdesse a confiança nele e sua saúde se deteriorasse de vez. Olivier gritava constante a Monroe, seja sexy. Ela não era uma máquina de sexo, e Laurence estava ignorando suas habilidades como atriz. A insônia e a saúde mental de Marilyn a levaram ao desespero. Constante uso de medicações, depressão, noites em claro e dias dopada a fizeram enlouquecer e a duvidar de suas capacidades na carreira e na vida conjugal. A psiquiatra Anna Freud, que foi consultada por Monroe, descreveu seu encontro com a atriz. Paciente adulta, instabilidade emocional, ímpetos exagerados, constante necessidade de aprovação, incapacidade de ficar sozinha, tendência à depressão em casos de rejeição, paranoia e esquizofrenia. Após o fim das conturbadas gravações de The Prince and the Shower Girl, já de volta aos Estados Unidos, Monroe e Miller tentaram dar um novo rumo ao casamento. Um caminho mais direcionado à família e ao retiro e descanso de Monroe até que o papel ideal aparecesse. Eles haviam priorizado o estresse de suas vidas profissionais e deixaram de lado seu relacionamento. Agora, era hora de recuperar a harmonia entre eles. Era hora de viver a vida em casa como Marilyn nunca tinha vivido antes. Mas nem marido nem mulher estavam preparados para lidar com o novo tipo de sex symbol que ela havia se tornado. You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not naturally, however, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. Quando Marilyn se casou com Miller no verão de 56, um bom tanto já tinha mudado desde que ela assinou seu primeiro contrato com a Fox uma década atrás. Quando aprendiz, ela entrou em uma indústria que atraía 8 milhões de pessoas aos cinemas semanalmente. Os rendimentos giravam em mais de 1,7 bilhão de dólares. Mais de 3/4 de dólar eram gastos em entretenimento vindo de Hollywood. Apenas 8 mil famílias possuíam televisão em casa em 1946. Em 1956, mais de 35 milhões de televisores eram vendidos, enquanto a frequência de ir ao cinema caiu mais da metade logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Mais do que qualquer estrela do cinema, Marilyn Monroe se tornou um espetáculo. Como uma nova espécie de sex symbol, ela teve que mostrar mais de si mesma e criar um fetiche em cima de seu corpo, de modo que suas predecessoras como Greta Garbo e Jean Harlow nunca fizeram. Ao mesmo tempo, a Fox minimizava os protestos populares contra a exploração da sexualidade de Monroe, atribuindo-a a papéis mais focados em manter um lado ingênuo e infantil de suas personagens, respeitando as convenções morais da época. Na tela, ela nunca mais interpretaria papéis onde romperia com casamentos ou usaria sua sexualidade como arma contra homens e mulheres. Acima de tudo, esse novo tipo de sex symbol teria que passar uma ideia de um ser sexy, porém inofensivo. Monroe queria continuar com a carreira, mas não diminuindo seu autorrespeito e freando seu desenvolvimento como atriz.
Ao mesmo tempo, ela estava disposta a deixar de lado sua família, em preferência um estrelato terrivelmente restritivo em termos pessoais e profissionais? Monroe estava por conta própria. Como um ícone pós-guerra cuja identidade foi prejudicada por um sex appeal popular, se juntaria a milhões de mulheres que diariamente voltam para casa após um dia de trabalho. A ironia de Marilyn era palpável. Nenhuma personagem que ela interpretou chegou próxima de demonstrar a determinação e ambição que a própria Marilyn sempre teve. Em resumo, a persona de Marilyn Monroe era uma rua sem saída, ainda que Monroe se mostrasse completamente diferente fora das telas. Ela lia constantemente, recitava Hilke, escrevia poesias, desenhava. Desejava todo o estímulo intelectual possível que muitos psicanalistas nos anos 50 alertavam contra, porque poderia fazer as mulheres ficarem descontentes com suas funções impostas. As responsabilidades femininas da época baseavam-se em cuidar dos maridos, bajulá-los, manter a casa em ordem. Por que Marilyn Monroe, de todas as mulheres do mundo, se importaria com ideologias? E poucas pessoas notaram que Monroe entendeu o quão loucos eram os homens que mantinham o controle na Madison Avenue e de Hollywood. Em vez disso, quem era vista como louca era ela. Tell me, Rosalind. Give me a reason and I'll stop it. There'll be hell to pay, but you give me a reason, I'll do it. A reason? You, a sensitive fellow, so sad for his wife, crying to me about the bombs you dropped and the people you killed. You have to get something to be human? You never felt anything for anybody in your life. All you know is the sad words. You could blow up the world, and all you would feel is sorry for yourself. Os Desajustados foi filmado na primavera de 1960 e é considerado o melhor trabalho de Marilyn e o filme de sua vida. Nesta época, o casamento com Arthur Miller, o roteirista do filme, estava morrendo e eles lutavam para manter uma integridade mínima como pessoas e profissionais. Ao mesmo tempo, Monroe tinha sérias dúvidas com relação ao roteiro e à personalidade sem graça de sua personagem, Rosalind Tabor. Miller não recuou e manteve o roteiro na íntegra, o que irritou ainda mais a atriz. Após alguns ataques de fúria de Marilyn e de decidirem dormir em quartos separados, a atriz perdeu o controle e teve uma crise de ansiedade que a tirou do set em 27 de agosto e a levou à internação 2 dias depois em Los Angeles. Toda a produção do filme parou, retomando as atividades somente depois de sua volta em 6 de setembro. Em outubro, no entanto, Os Desajustados estava na etapa final das gravações quando Monroe mandou Miller sair de casa. Em novembro, Marilyn novamente ficou histérica após o anúncio da morte de Clark Gable, seu colega no filme. Além disso, sua separação foi divulgada publicamente. Toda a rotina acabou com Monroe e ela voltou a tomar doses pesadas do sedativo Nembutal. Se Marilyn quisesse sobreviver, ela precisaria achar novos interesses e mudar os hábitos. O relacionamento com Miller abriu o mundo da política para a atriz, e ela ficou atenta às novas direções que prometiam as eleições presidenciais da época. Durante as filmagens de Os Desajustados, todo o elenco acompanhava os debates presidenciais. Monroe dizia que queria ver John Kennedy vencer. Boatos dizem que ela pode ter conhecido Kennedy no início de 1951, apresentados por Charles Feldman, um dos agentes da atriz.
Monroe cultivou uma admiração constante por Kennedy. Mesmo que tenha perdido seu momento de renascer em seu papel em Os Desajustados e tenha entrado na pior depressão de sua vida, ela estava guardando energia para o salto que daria na sociedade rumo ao futuro que Kennedy representava. Mr. President, on this occasion of your birthday, Mr. President, the late Marilyn Monroe. No fim de 1960 e início de 1961, Marilyn estava fora de controle. Ela parecia deprimida e preocupada que ela não teria o que precisava ter para seguir com seus planos. Ela perdeu a confiança nas pessoas e começou a apresentar tendências suicidas. Naquele inverno, foi hospitalizada mais uma vez. Depois de 3 dias com a ajuda de Joy DiMaggio, foi transferida para o Hospital Presbiteriano de Colômbia, onde passou 3 semanas se recuperando dos remédios para dormir. Ainda assim, março e abril não foram meses fáceis para Monroe. Ainda apresentando tendências suicidas, foi aconselhada por seus amigos a fechar o apartamento em Nova York temporariamente e rumar a Hollywood para descansar e se desintoxicar para a preparação para uma cirurgia na vesícula biliar. No meio de julho, ela começou um agonizante processo de colocar sua vida no lugar novamente. Mas Monroe não teve muito progresso. Se antes ela apresentava sintomas de paranoia e reações depressivas, agora apresentava sinais de esquizofrenia. Além disso, boatos circulavam que ela parecia acompanhada de más companhias e estava envolvida em relações sadomasoquistas. Esses boatos se referiam a Frank Sinatra e seus amigos de Las Vegas, cujas festas a atriz frequentava. No último ano de sua vida, Monroe viajava entre Nova York e Hollywood. Os amigos de um canto não conheciam os amigos do outro. Essa mudança constante de círculos de amizade como o show business, políticos e talvez a própria máfia complicou sua vida, já que sua persona tinha se perdido completamente. Em fevereiro de 1962, Marilyn encontrou uma casa parecida com a sua e resolveu tentar uma vida mais tranquila e estável por recomendação de seu psicanalista. Ao tempo que o filme Alguém Tem que Ceder entrou em produção em abril de 1962, a atriz tinha feito significantes progressos, porém, ela se sentia profundamente ambivalente sobre voltar a trabalhar. Ela ainda não tinha superado seus quadros de paranoia, senso de perseguição, frustração e raiva. A principal preocupação de Monroe era o diretor, George Cukor, que a dirigiu em Adorável Pecadora. Apesar de ter gostado de Cukor, quando o diretor revisou o roteiro, suas ações apresentavam desafiar as convicções tão dificilmente conquistadas por Marilyn. As alterações no roteiro foram um ataque à atriz. Cukor, que priorizava agradar aos estúdios depois de ser demitido das produções de O Vento Levou, queria mostrar a antiga Marilyn e tentar criar uma figura de mesmo sex appeal, porque os executivos da Fox temiam que seu reino acabasse devido à sua idade. Uma vez que a sua visão artística do filme foi violada, ela reagiu como um general lutando para manter o seu poder intacto. Se a Fox não desse o que ela queria, ela acharia outras formas de conseguir a atenção que desejava. Em 18 de maio, ela viajou para Nova York para cantar Parabéns a Você ao presidente Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! A classe política e o show business, nessa noite, se tornaram mais aliados do que nunca na história americana. A atriz ansiava por esse tipo de atenção, e sua associação com os Kennedys preenchia um perfil ambicioso dela mesma iniciado após o anúncio do casamento com Joe DiMaggio. Os Kennedys eram importantes para ela porque eles representavam um palco para se apresentar muito maior do que qualquer filme poderia oferecer. Rejuvenescida por sua performance na Madison Square Garden, em 21 de maio ela retornou às gravações de Alguém Tem que Ceder. Porém, mais uma vez, Monroe adoeceu e perdeu vários dias de filmagens. No meio de junho, o estúdio a demitiu e ela passava seus dias alternando entre estágios de choro profundo e raiva incontrolável. No fim de julho e início de agosto, a atriz estava em um terrível estresse, vendo Grinson, seu psicanalista, praticamente todos os dias. Assim como seus últimos meses, os últimos dias de Marilyn eram cheios de contradições sobre sua saúde física e mental. Ela não dormia bem e estava sob constante cuidado psiquiátrico. Suas últimas horas, algo em torno de 7h30 da noite e 3h30 da manhã, de 5 de agosto de 1962, quando seu corpo sem vida foi descoberto, são abertas e infinitas especulações, mesmo que o escritório de promotoria pública de Los Angeles não encontrou evidências para duvidar que não foi um provável suicídio como resultado de uma overdose. As pílulas que, por um longo tempo, falharam em dar a Marilyn uma boa noite de sono, agora tinham desorientado. Talvez ela tenha julgado mal o quanto seu corpo podia absorver de medicação, mesmo com o estômago vazio. Ela não estava bebendo e sua morte foi tão simples uma overdose fatal. Foi parte de um padrão de autoabuso que ela não aguentou. Marilyn Monroe foi um mito, e assim como os ícones que embasam esses mitos, ela é uma coleção de opostos, que podem ser interpretados como emblemáticos na história americana. Somos uma sociedade narrada por personagens com duplas histórias e identidades. O que circula em uma página como um dia de sol e uma vida livre em busca de felicidade pode revelar uma história de corrupção, exploração e perda. Monroe é um exemplo de esperança e dor, um ícone especial por expressar os dois lados da moeda cultural e política, as ricas possibilidades e o custo de viver o sonho americano. Talvez a maior teoria conspiratória sobre seu assassinato não seja sobre políticos, mas sim sobre a indústria cinematográfica que, dominada pelo preconceito e machismo, destruiu os sonhos da menina Norma Jean, tornando-a a maior sex symbol da história de Hollywood,
mesmo que isso significasse fazê-la perder a sanidade. Até que ponto admirar a beleza de Marilyn pode ser considerado um elogio, se o que vemos em fotos e vídeos é exatamente o produto que eles criaram? E aí, tudo bem? Eu sou o Gui Graziotin e esse é o episódio número 4 do Além da Obra Podcast. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas. Por isso, ele contou com a participação dessas 3 locutoras sensacionais: a Maitele Bueno, a Morena Moraes e a Domênica Mendes. Os respectivos arrobas você vê na descrição do episódio. Já tá seguindo o Além da Obra nas redes sociais? Então segue lá no Twitter como @alemobra e no Instagram como @alemdaobra_podcast. Repetindo, no Twitter @alemobra e no Instagram @alemdaobra_podcast. Você também pode mandar um e-mail para alemdaobrapodcast@gmail.com. Manda um e-mail para dar sugestões, críticas, elogios, enfim. Mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido esse episódio e até o próximo. Ah, e fique em casa. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Além da Obra. Marilyn Monroe.